Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania, hoje discutindo o projeto de lei 4.330 de 2004, que regulamenta a terceirização no país. E agora, neste bloco, nós temos as perguntas dos convidados, que são estudantes de Direito. Hoje nós temos as faculdades FAP, Nova FAP, FATEP e AESP. Você que está em casa me ouvindo também pode participar na nossa plateia. É estudante de Direito? É só curtir a página do nosso programa no Facebook, que está no seguinte endereço, facebook.com/programa Direito e Cidadania. Quem sabe você não está aqui no próximo programa fazendo perguntas para os nossos convidados, recebendo essa verdadeira aula temática que a gente tem aqui semanalmente. Bom, quem vai começar? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Augusto César. Doutor Sigfroy, a PL da terceirização pode, de alguma maneira, afetar de forma negativa a seara do concurso público? Boa pergunta. Essa questão sempre vem à tona, Augusto. Parabéns pela discussão. Inicialmente, o projeto, no início, de fato, trazia um reflexo muito claro no concurso público. Quando a gente fala em concurso público, vamos lembrar da necessidade da contratação pelo poder público, através da sua administração direta, autárquica, fundacional e até mesmo indireta, de servidores ou empregados públicos via concurso público. Isso é uma determinação de cunho constitucional. No projeto, na redação originária do projeto, existia a possibilidade de também a terceirização ser aplicada para a administração pública, para o poder público. E essa discussão, obviamente, veio à tona. A preocupação que lhe traz agora foi suscitada pelos senhores parlamentares e já foi aprovado um destaque retirando, no âmbito da Câmara dos Deputados, retirando da administração pública a possibilidade de terceirizar. Portanto, pelo menos até agora, no momento que as discussões se encontram, não existe a possibilidade de o poder público contratar serviços terceirizados, conforme a previsão que era originária desse projeto de lei. Portanto, existe pelo menos até o momento, volto a mencionar, a tranquilidade da inafetabilidade, vamos dizer assim, do princípio do concurso público para a administração pública através desse projeto. Ok. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Guilherme. Eu gostaria de saber, porque, ao que me parece, ao regulamentar a terceirização, poderia ocasionar, de certa forma, uma desvalorização dos trabalhadores. Haveria alguma alternativa de modo em que fosse realmente regularizado a terceirização e garantisse os direitos destes? Olha, se você me permitir responder, a sua indagação procede demais. Na terceirização, dificilmente se manterão intactos os direitos e as pretensões legítimas dos trabalhadores. Vejamos, a empresa A é uma empresa grande, não quer ter empregados e contrata a empresa B, uma pequena empresa, que tem que ter um capital entre 10 mil a 100 mil reais para lhe fornecer os empregados. Ora, se aqueles empregados tinham um vínculo direto com a empresa tomadora dos serviços, os empregados teriam um melhor nível salarial, de assistência, de plano de saúde, a própria empresa, precisando de melhorar a sua mão de obra, financiaria cursos, etc. Porque aqueles empregados é que vão fazer aquela empresa andar. A empresa não são os donos apenas da empresa. Não é apenas o capital, mas a mão de obra. Os empregados que servem aquela empresa é que fazem andar a empresa. No Japão, uma pessoa diz assim, com muito orgulho, o meu avô foi empregado dessa empresa, o meu pai foi empregado e eu sou empregado da empresa. Ora, a terceirização dificilmente daria ensejo a que empresas responsáveis congregasse um número de pessoas, um plantel de pessoas para fornecer serviço à empresa tomadora do serviço. Se diz, bom,
não é a empresa A, mas a empresa B vai ter que responder pelos direitos trabalhistas. Isso dificilmente aconteceria, porque ela não tem capital, ela não tem estrutura. As pessoas iriam ser, há uma expressão popular, quando se levava homens do Nordeste para trabalhar nas fazendas do Sul, etc., o sujeito que arregimentava esses homens eram denominados de gatos. Né? Então, essa empresa que vai terceirizar empregados para uma outra, está me parecendo que é um gato que vai arregimentar pessoas sem a menor preocupação de lhe dar meios, de lhe dar plano de saúde, de lhe dar meios para aprimorar seus conhecimentos, para poder fornecer a outra empresa. Ou, se você já imaginou, você terceirizar uma empresa de jornalismo. Aí não diria jornalistas empregados, seus próprios jornalistas, ia terceirizar isso. Não é? Acha isso concebível? A precarização da relação de trabalho. Isso é verdade. Eu queria até perguntar isso para o doutor Meton, assim, a Justiça do Trabalho vai ter que se adaptar, né? Isso. Assim, porque quais serão os parâmetros agora de fiscalizar dentro dessa nova realidade? Eu não tira meios para isso. Doutor Jurandir, Poder Judiciário é o poder técnico. E o nome já está dizendo, Poder Judiciário. Ele não é um repetidor de atos dos outros. O Poder Legislativo faz os atos, mas nós vamos submeter ao crivo jurídico. O Poder Judiciário é, no mínimo, bacharel em direito. Todos os seus integrantes são, no mínimo, bacharel em direito. O advogado, o promotor, o procurador, o assessor do juiz, o juiz, né? O outro poder, a lei é feita pelo Tiririca, pelo Romário, são pessoas sábias, mas não tem esse conhecimento técnico, jurídico, constitucional, né? Quem tem esse conhecimento somos nós. Né, doutor Meton? Então, nós é que vamos dizer, depois desse projeto superar todas as suas etapas, nós é que vamos dizer até onde ele vai valer. Porque nós vamos colocar essa coisa que nos deram, que tem ponta para lá, tem ponta faltando, para colocar no sistema, para colocar dentro das catracas constitucionais, dentro das catracas dos nossos valores, né? E ele vai podar uma ponta, vai completar outra, vai suprir um buraco para fazer o sistema sistematizar. Então, esse poder é o judiciário. O judiciário não é juiz da lei, ele é juiz do direito. E o direito é muito mais do que um texto de lei. O texto, eu gosto de dizer, a pretexto, subtexto, não tem sentido texto fora de um contexto. Então, o contexto é o constitucional. E esse poder técnico é o judiciário. E nós estamos atentos, a Associação dos Magistrados está bem atenta a isso aí, está soprando lá perante a Câmara, e talvez por isso já tenha havido algum destaque. O presidente do TST já foi lá e disse que é razoável que haja uma flexibilização, por exemplo, que se permita a terceirização da atividade em até X número, até 20%, até 30%, mas todo jamais. Pode saber, isso que eu estou dizendo a vocês. Terceirizar o todo não vai passar. Não bate com os valores constitucionais, a Justiça está de olho nisso, não vai concordar. Todos os poderes, Ministério Público, então tem que atentar aos valores constitucionais. Quem é que está querendo isso? Ninguém. Só um grupo de empresários, não vou dizer os empresários, um grupo de empresários, nem todos os empresários. Então, se você fizer a pesquisa, não pega, não tá, não vamos impor de goela abaixo um bicho que não cabe na goela do povo brasileiro. Não está cabendo, entendeu? Não está cabendo, não adianta empurrar. Aquilo que eu disse, a desobediência civil, há uma regra que atenta contra a lei natural, é lícita. Quem diz não é o Karl Marx, não, é um santo, Santo Tomás de Aquino, não é um Karl Marx. É um santo medieval. E o senhor já gosta dele, porque o senhor citou 2 vezes já hoje. Né? Eu gosto dessa frase. Um grande sábio, né? Eu gosto dessa frase. Próxima pergunta. Boa noite, doutor Sigfroi. Com a entrada em vigor desse projeto, ele não acabaria aqui por promover uma liberdade absoluta por parte do empregador? Bom, eu creio que sim. Vamos analisar a figura do contratante, do tomador do serviço, daquela empresa A de um porte maior que o doutor Jurandir mencionou agora há pouco.
Ele vai ter a liberdade de contratar aquela empresa terceirizada para fornecer-lhe a mão de obra para prestar seu serviço. Ele tem a total liberdade. E com isso, essa liberdade pode se refletir no fato de ele poder dispor de qualquer outro empregado a qualquer momento, dispor inclusive daquela empresa terceirizada que ele pode descartar a qualquer momento e contratar uma outra. Bom, é liberdade para ele, é redução de custos para ele, sim. Agora, outros valores precisam ser colocados muito nessa discussão. Quando se fala muito em terceirização, fala-se na precarização das relações de trabalho. Eu trago novamente números, eu sou muito atento, eu gosto muito de discutir em cima de números. Existe uma pesquisa feita ainda no ano de 2011, mas que eu creio que preserva alguns resultados que podem ser trazidos até hoje, que mostra que o empregado terceirizado, ele passa 2,6 anos a menos no emprego do que o empregado normal, vamos chamar assim. Isso mostra de forma bastante clara, bastante evidente, que ele se torna mais volátil, descartável de forma mais fácil, perdão pela expressão, precarizado aquela relação claro. Se isso vai trazer uma liberdade para a empresa contratante, eu não tenho dúvida disso. Mas que fins nós queremos atingir? Aquela empresa contratante, ela quer isso mesmo? Aquela empresa contratante quer simplesmente diminuir custos e prestar um serviço por vezes não tão bom? Quem de fato está por trás desse projeto? Eu trago à discussão um questionamento que foi colocado agora há pouco. Será que a plenitude do empresariado nacional quer de fato isso? Será que a plenitude da força motriz que toca a economia nesse país quer de fato isso? Será que se nós colocarmos, implementarmos na integralidade esse projeto como ele está concebido, nós conseguiremos os resultados que estamos prevendo? Eu creio que não. Eu creio que não. Até mesmo dizem, e eu acho que isso não pode ser descartado, haverá uma majoração para o poder público a partir do momento que haverá uma oneração maior do Sistema Único de Saúde e do próprio sistema previdenciário nosso, em razão desses acidentes, em razão desses reflexos negativos que podem ocorrer com a precarização e com a terceirização. Portanto, há necessidade de centrarmos todos os nossos argumentos, pensarmos de forma bem serena, bem refletida, para saber se ao final todos esses resultados que se anunciam de fato virão. E me parece que tem até um risco também de estímulo à corrupção, porque a gente sabe, é muito comum no Brasil se criar empresas que só duram um governo, né? Só duram uma administração. E as empresas são terceirizadas e elas só trabalham para aquele gestor. A nossa sorte é que não vai estar sendo possível para o poder público. Pois é, não, mas o jeito como estava, do modo como estava, ia ser uma maravilha. Exatamente. De aumentar, né? Era o paraíso da corrupção. Vocês falaram aí na Previdência, interfere também na aposentadoria, já que o trabalhador vai ficar menos tempo, tem esse cálculo que o trabalhador fica menos tempo, assim, ele perderia também? Só Matusalém conseguirá se aposentar no Brasil depois, pela regra previdenciária, porque existe 35 anos de carteira assinada. Quem é que vai conseguir isso? Verdade, a não ser os que já estão no serviço público estabilizados. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai. Então acabou a figura da aposentadoria. Não, só Matusalém. Então o Brasil, daqui 10 anos em diante, só vai ter aposentadoria, fora esse do setor público, pela assistência social, aquela aposentadoria que não tem 13º, aquela do miserável, né? Aposentadoria do miserável. Agora aquela com as vantagens, com as conquistas, previdenciária, nada, né? Vai acabar, para o povão vai acabar. Porque exige, só Matusalém conseguirá 35 anos. Me diga qual pedreiro hoje que vai conseguir alcançar a idade de trabalho com 35 anos da carteira. Vivo, né? Sem acidente, sem sequela, sem... ele não vai viver esse tempo. Ele não vai viver esse tempo. Se ele conseguisse durar a idade dele para 35 anos de serviço contínuo, sem faltar um ano de registro da carteira, a idade dele não atingiria, porque sucumbe mais cedo, que trabalha em serviço pesado. Agora, admita que ele só passa 3 meses de carteira assinada e 6 sem carteira assinada. Então, até porque quando é que ele vai conseguir 35 anos de serviço, doutor? Essa é uma informalidade que afeta a economia do país. Esse é um dado. A informalidade afeta a economia do país. Esse é um dado que precisa ser levado em consideração mesmo.
Esse é um dado que precisa levar em consideração. A economia do país vive, claro, da riqueza circulante, e a riqueza circulante é impulsionada também em razão da formalidade do serviço, da forma como é prestada, de forma regular, de quanto se estimula a circulação de riqueza. A estabilidade das pessoas também. Se nós temos relações precárias como essas que se avizinham, dá estabilidade, exatamente. Se nós temos relações precárias como essa que se avizinham, nós não temos como fazer circular riqueza no país como hoje se possibilita, como nós queremos que seja possibilitado mais ainda. As coisas mais simples, né? Até para você comprar no comércio, você precisa ter uma estabilidade para você ter aquele crédito. Se você não tem, por isso que realmente os senhores contestam aí de uma forma muito correta, que a quem interessa de fato isso, né? Mas, olha, Cíntia, há outro aspecto. As grandes empresas, eu não acredito que o grande empresariado, a maioria do empresariado, concorde com a terceirização. Estava lá em peso. Agora, veja lá, hoje as grandes empresas investem muito nos seus empregados. Porque é a fonte maior, é o capital maior, são os seus funcionários, os seus empregados. Através de cursos, etc. Como é que eles vão fazer isto se é terceirizado? A empresa vai perder identidade. Totalmente. Assim, a gente vai puxando, é incrível como a gente encontra. Eu fico imaginando também, por exemplo, já aconteceram casos aqui no Piauí mesmo, de crimes que foram cometidos por terceirizados que atuavam apenas como auxiliares dos bancários na Caixa Econômica e aí desviava senha de cliente. Por quê? Porque aquela pessoa não tem nenhuma... Ela não tem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com aquele... Assim, ela não participa da vida da empresa, ela não sabe como é, ela não tem os preceitos de ética da empresa, de condução. Ela chegou ali, colocaram essa pessoa para ajudar os idosos que fazem ali no caixa eletrônico e de repente se descobriu, já houve casos aqui no Piauí, que essas pessoas pegavam essa senha e depois pegavam dinheiro, né, nos cartões. Você não tem controle sobre esse empregado. O que é que faz na hora dessa caixa? Só diz, olha, eu não quero aquele, mande outro. Troca. E, no entanto, se fosse um funcionário, tinha toda uma... Né, se fosse um funcionário, teria sido investido na formação dele, ele perceberia consideravelmente melhor. Em razão disso, ele teria um compromisso para com a empresa. Ele teria um compromisso para com a empresa, ele pensaria na prestação daquele serviço que a empresa tem, ele ficaria vinculado responsavelmente à prestação daquele serviço, enfim, ele se envolveria nessa prestação, não tornar-se-ia volátil e dispensável. Essa precarização, eu volto a usar o termo, mas a precarização, na nossa concepção, só traz esse reflexo negativo, como esse que você mencionou. Verdade. A gente tem mais um intervalo, mas na volta você faz sua pergunta, tá bom? Até já.